Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos, todos os que estão nos assistindo. Essa série de vídeos, nós fizemos elas, pensamos nela como uma orientação cristã para a vida cristã na prática. Então, todos esses vídeos da playlist Vida Cristã visam, né, a nossa maneira de viver biblicamente como cristãos, tá? Então, já falamos de adoração, já falamos de oração, algumas coisas que se referem à prática cristã. Então, hoje, vamos avançar e hoje eu vou propor para vocês que eu vou colocar mais versículos bíblicos aqui, porque apesar que eu deixo todos os versículos sempre na descrição do vídeo, mas esses assuntos mais polêmicos é bom a gente deixar eles bem claros aí com relação à palavra de Deus, não é verdade? Então vamos lá. O que eu quero falar para vocês hoje, vocês viram lá na capa do vídeo, né? O que tens preparado para quem será? Bom, eu usei como base esse texto aqui, esse texto bíblico aqui de Lucas, né, do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 19, que diz assim: E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, e descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, está aqui uma pessoa entesourando, guardando coisas para o futuro, né? Juntando dinheiro, recursos para uma vida boa, para uma vida plena, né? Come, bebe, folga ali, fala bem disso aqui. Então, sobre a juntar tesouros, a Bíblia é bem clara, né? Olha o Lucas 20, 21, é aquele mesmo lá de cima, mais o 21. Assim, fala louco, né? Assim é aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Então, o cuidado que nós temos com relação a bens, temos que ter como cristãos em relação aos bens, em relação ao que guardar, como guardar e qual é o objetivo disso, porque para Deus importa o objetivo, né? O que nós vamos fazer. Então eu vou fazer uma análise com vocês com duas vertentes. Uma na vertente humana, porque em parte somos humanos, em parte conhecemos, e outra na vertente espiritual, porque em parte somos espirituais e estamos nos preparando para um reino espiritual. Então, requer essas duas partes aqui da nossa parte, né? Que nós estejamos preparados para isso, tá? Então, vou separar aqui o que é tesouro do que é prudência, porque nós temos que também, por outro lado, agir com prudência, e isso é bíblico, né? Nós sermos prudentes é bíblico, e isso está aqui, eu vou mostrar para vocês aqui esse de Provérbios, né? Quão melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir prudência do que a prata. Então, ser prudente é mais importante do que esses bens materiais aí. E ser prudente é você ter alguma coisa para se basear, tá? Porque, veja, desde lá do Velho Testamento, na lei, em Deuteronômio, já estava escrito, ó, porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não te dominarão a ti. Então, o que está falando de duas pessoas, né? O que empresta e o que toma emprestado. E eu pergunto para você, qual dessas duas categorias é que nós temos nos enquadrado? Nós somos o que empresta ou o que toma emprestado? Nós somos o que temos em abundância ou o que temos falta dessa abundância? Porque, sem dúvida, Deus nos abençoa e multiplica tudo que nós temos. Mas como é que nós temos utilizado isso? Nós temos uma reserva? Nós temos o que Deus, temos cuidado do que Deus tem nos dado, porque tudo que temos foi Deus que nos deu, né? E nós podemos nos enquadrar nessas duas classes. Muita gente utiliza muitos versículos para justificar ele não ter nada, ele não ter o mínimo possível por dia de manhã, ele não ter um pacote de arroz a mais ali na sua vida. Então ele se justifica falando que Deus
que não era esse o caso, tá? Porque eu vou explicar para vocês aqui durante o vídeo, que Deus vai nos abençoar com o pão de cada dia. E é verdade que ele nos abençoa com o pão de cada dia. Mas o que nós temos feito com esse pão de cada dia? José ensinou os egípcios como é que fazia. Vocês pegam a quinta parte de tudo que vocês arrecadam aí e guardem, né? Porque na hora da dificuldade você vai precisar. Ali alguns falam que é uma situação específica, mas a nossa vida é assim. Você não sabe o que vai precisar amanhã, não sabe as adversidades que vêm. No caso daí ele sabia, o José já tinha falado. Mas o José não falou nada hoje e amanhã. Nós sabemos o que vai acontecer, nós temos alguma coisa guardada. Nós temos, né, a prudência de ter alguma coisa guardada. Então tem os que entesouram, que guardam as riquezas, e aí tem umas regrinhas, tá? E tem os que não se importam com nada, né? Que Deus dá para ele e ele desperdiça simplesmente, porque o próprio Jesus ensinou da multiplicação dos pães e dos peixes. Não deixe nada, recolha tudo, não se perca nada. Ele não quer que nada se perca. Então, como é que nós temos tratado isso, né? É por isso que eu disse para vocês que o tema era polêmico, né? Esse assunto é polêmico. A própria Bíblia nos ensina a prudência no livro de Provérbios. Veja aqui, ó. Provérbios 30, 24. Diz assim: essas 4 coisas são as menores da terra. Fala de 4, eu vou dar só 2 aqui para não ficar grande, tá? Porém, bem providas de sabedoria, porque essas 2 aqui se enquadram no que eu estou falando agora, tá? Do 25 e 26. Mas o texto continua lá. As formigas, que não são um povo forte, todavia no verão elas preparam a sua comida. Então, a formiga, na hora que as condições climáticas, as condições são favoráveis, ela vai lá e guarda a sua comida. Depois, quando as coisas não dão, quando chega o inverno, quando chega a chuva que é excessiva, elas têm a comida para esperar a coisa favorecer de novo. A mesma coisa os coelhos, né? São um povo débil, né? São uns animaizinhos bem débil mesmo, bem sem defesa nenhuma, né? Mas eles põem a sua casa, eles constroem a sua casa na rocha. E onde é que nós estamos construindo a nossa casa? Pensa, raciocina comigo. Onde nós estamos construindo a nossa casa? Estou falando a casa da prudência, a casa de ter alguma coisa, de guardar alguma coisa para o futuro, para o que vem pela frente. Você sabe o que vem pela frente? Deus já te mostrou o que vem pela frente? Mostrando ou não, eu posso te adiantar que vem dias difíceis, vem dias melhores, vem a hora do gelo, vem a hora da chuva, vem tudo. Tá? Então, você tem que ter algo guardado até para usar de misericórdia com alguém, para usar de bondade com alguém. Então, se você tem água, você tem comida, você tem gás, você tem... Outro dia eu vi uma irmã contando testemunho, ela ouviu, não fui eu que falei, alguém falando desse assunto aqui, e de repente ela começou a guardar um pouquinho do que ela não tinha dinheiro para guardar, ninguém tem, né? Mas guarda dentro da sua possibilidade, dá para tirar um pouquinho. E ela seguiu esse conselho. E aí o que aconteceu? Ela ficou desempregada e ela contou que 8 meses ela se alimentou, ela comeu do que ela tinha guardado por causa dessa palavra que ela ouviu. Então aqui tem os extremos, né? Tem pessoas que são extremistas, aí ele começa a viver naquele complexo de... teoria da conspiração, aquelas coisas todas, entra em paranoia. Então, cuidado com a forma que você vai receber o que eu estou te falando. Não estou falando nada disso, não. Você tem que confiar em Deus todo dia. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Mas aí, o que eu faço com esse pão? Lá no deserto, ele nem podia guardar o pão. Por que ele não podia guardar? Porque eles tinham que aprender a confiar em Deus todo dia. E essa confiança é que nós temos que ter nele, que Ele vai nos suprir. Mas e aí, a Bíblia nos orienta a outras coisas, fala, os que não cuidam dos seus, principalmente os da família, são piores que o incrédulo. Então, você e eu temos que cuidar dos nossos. Eu tenho alguma coisa para cuidar dos meus, eu tenho alguma reserva. Se eu precisar ir para o hospital, se alguma pessoa da minha família precisar, se eu precisar de uma comida, de um arroz, de um feijão, do básico, né? Não estou falando de... extra, não. Será que eu tenho? Então, existe a prudência
E existe o exagero. Então, se você tiver comida para muitos dias e começar a guardar e viver naquela paranoia de guardar, você começa a entesourar para você mesmo, né? E não para utilizar para ajudar alguém que precisa, para a hora de necessidade, porque isso é o que importa. Então, tem gente que faz questão de não ter nada e também aí ele justifica, fala, não, eu não tenho nada para dar, então pronto. Mas deveria, né? Deveria, porque é a ordem de Deus. Porque eu tenho que ter dó, eu tenho que ter misericórdia. Vamos analisar isso também pela Bíblia? Veja em Zacarias, capítulo 7, versículo 9. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com seu irmão. Você tem ideia do que é isso? Mostrar piedade e misericórdia? Eu até peguei pelo dicionário aqui, misericórdia e piedade, tá? E entra na terceira palavra, que é compadecido. Misericórdia, né, vem da junção de duas palavras latinas, do latim, tá? Que é do miseratio, que é compaixão, né? E cordis, que significa coração. Então, é ter compaixão, sabe o que é compaixão? É padecer compadecido. Compadecido. Então, é um coração compadecido. Isso é misericórdia, é a definição do dicionário para a palavra misericórdia. Então, a gente tem que ter misericórdia das pessoas, mas a gente tem que ter misericórdia com o que a gente tem. Mas aí eu não tenho. Bom, então eu estou por excusado. Mas se eu tiver, e ser aquele que empresta e não o que pede emprestado. E se eu tiver e puder ganhar um galardão a partir do que eu tenho. Veja, a piedade mais forte ainda, ela vem de pius, que é a palavra latim também quer dizer devotado, religioso, devoto, consciente, e deriva da palavra piare, que quer dizer espiar. Espiar, meus irmãos, quer dizer ter noção, ter consciência das minhas falhas, né? E querer compensar isso, né? Quem compensou todos os nossos pecados foi Jesus. Mas nós temos que ter noção do que fizemos e temos que ter piedade dos outros, que também são como nós, tá? Então, elas são diferentes. A gente olha aqui, misericórdia e piedade, pensa que se refere à mesma coisa, mas ele está fazendo duas reflexões com nós aqui. A gente ter aquela compaixão dentro do coração e a gente ter piedade, que é saber que a gente também, né, precisa dessa misericórdia do Senhor, né, e que não estamos acima de todas as suspeitas, acima de qualquer coisa. Tá? Então, na verdade, as riquezas, guardar, ter riqueza, ou ser abençoados por Deus, não é uma coisa errada, não. Não é uma coisa do outro mundo, não. O que está errado é a pessoa depositar a confiança dele nessas coisas, né? É o amor às riquezas e aos bens materiais. Olha aqui, ó, 1 Timóteo 6,10. Vou mostrando aqui, porque hoje o negócio está... Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro não é o dinheiro em si. E é nessa cobiça aí que alguns se desviaram da fé e trespassaram a si mesmo com muitas dores. Tem gente que Deus não pode nem abençoar ele, dar muita, né, liberdade financeira, muita coisa para ele, porque ele se desvia totalmente, que aí ele não vai ter mais misericórdia, vai entrar para a cobiça, já não vai mais ter tempo para Deus, não vai ter tempo de orar e tal. Eu estou fazendo a primeira análise no sentido físico, daqui a pouco a gente entra na outra análise aí, vocês vão entender melhor isso daqui, tá? Mas eu estou querendo dizer para vocês que ser abençoado por Deus, Deus nos dá algum tipo de bens, de riquezas, de conforto, não é errado. O errado é eu deixar isso substituir Deus, que aí vira idolatria. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus no coração do homem vira idolatria. E uma grande fonte é a riqueza, porque muita gente não sabe viver com isso, não consegue ter essas riquezas, né? Conviver com essas riquezas aí. Tá? E mais, né, ele nos ensina mais coisas. Veja aqui em Deuteronômio também, na lei, lá no Pentateuco. Antes lhe abrirá de todo a tua mão. Ó, abrir a mão você já sabe o que significa, não precisa nem explicar, né? E livremente lhe emprestará o que falta, o quanto baste para a sua necessidade. Tá? Então aqui está dizendo que o irmão tem que ajudar o outro, né?
E sem esperar receber de volta, porque outra coisa que acontece é que a pessoa, ele empresta para o outro, como ele empresta para o ímpio, e depois o outro não tem condição, não consegue suprir, aí fica pior ainda. Ele guarda a mágoa com o seu irmão. Ele guarda mais com o seu irmão do que com o ímpio. Eu garanto isso para vocês, eu já vi isso na prática. Não vou falar para vocês para não ficar extenso aqui, tá? Mas isso lá no Velho Testamento. Então, olha no Novo aqui, o que ele diz em Romanos 12:8. O que reparte, faça-o com liberalidade. Ele está falando dos dons aqui, como é que cada um deve executar os dons que recebe de Deus, dons espirituais. Mas isso inclui coisas materiais, porque tem as pessoas que têm o dom de repartir. Tem pessoas que ele consegue ter esse dom e ele vai receber galardão por isso, né? Ele é o que reparte. Quem é o que reparte? É o que tem, é o que guardou, é o que Deus abençoou ele e ele conseguiu administrar isso com sabedoria, com prudência, tá? Então, coisas básicas a pessoa tem que ter. É para a vida, é para os filhos, é para, né, para uma hora da adversidade, para guerra, para o que esse pessoal da teoria da conspiração fala aí, não é de todo errado. O problema é aquela loucura de ficar com amor e com apego. E, né, tem gente que entra em paranoia com isso, começa a viver a vida em função disso, de que vai acontecer alguma coisa, vai ter uma tragédia, vai dar ruim, vai dar errado em algum momento, tá? E não é isso que eu estou explicando, não é ensinando para vocês. Eu estou ensinando que você tem que ter prudência, guardar para ter na hora, para ter uma reserva, para ter o que fazer. Isso é você se portar prudentemente conforme a mão de Deus, conforme o que Deus te deu, tá? Conforme o que Deus te abençoa. Mas tudo isso tem que ser feito diante de uma anuência de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu tenho que tomar o cuidado de manter Deus sobre todas as coisas e em primeiro lugar na minha vida, no meu coração, nos meus bens. Olha o que diz Lucas aqui, né? Eu peguei 3 versículos aqui para vocês. Não pergunteis por que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, aquela ansiedade, aquela agonia que eu falei ali atrás, tá? Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais dela. Deus sabe que nós precisamos dela, né? Então, não é a desconfiança que Deus não vai nos dar, é que eu tenho que ter a prudência de ter, é para mim mesmo ou para alguém na hora da adversidade, na hora difícil, tá? Mas é o que ele diz no 31, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí Deus me dá e Deus me abençoa e faz as minhas coisas para prosperar. E aí, como é que eu vou usar isso? Como é que eu tenho utilizado o que Deus tem me dado? Eu tenho desperdiçado? Eu tenho feito o que com isso? Onde eu tenho aplicado? Será que eu tenho buscado primeiro o reino de Deus? Será que eu tenho colocado isso? Porque também não se compra o reino de Deus. Você toma uma decisão aqui e fala, não, eu vou dar uma contribuição para o reino de Deus como se fosse, uma espécie de pagamento. Deus não fica devendo nada para ninguém, ele não precisa do seu dinheiro. Ele quer a nossa fidelidade, ele quer saber o que tem dentro do nosso coração quando nós fazemos essas coisas. O que nós temos feito? Como é que nós temos agido? Qual que é a nossa ação com relação a isso? O que nós podemos dizer, né? O que podemos fazer para ajudar alguém ou para para que alguém possa ser beneficiado? Aí entramos para o lado espiritual. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E olha, buscar o reino de Deus é mais profundo ainda. Esse você não precisa ter dó, pode buscar. Olha a parábola das 10 virgens. Se eu contar só um pedacinho dela para vocês aqui, em Mateus 25, versos 7 e 8, mas é maior que isso. Eu estou resumindo aqui para enquadrar no que eu estou tentando explicar para vocês aqui. Não sei nem se eu conseguia, né, o objetivo que eu quis aqui até agora. Então, todas aquelas virgens, eram 10, elas se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Veja, tinha 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. A Bíblia chamou elas de loucas, por não ter a prudência de ter tudo organizado. Então, eram as noivas que estavam esperando o noivo. As noivas, você sabe que é a igreja, na comparação bíblica, e o noivo é Jesus.
E quando ele vem, o noivo vem, acontece que 5 virgens não tinham azeite, não tinham iluminação. A iluminação que tinha naquele tempo era uma lamparininha feita com azeite, aquele azeite era o combustível que mantinha a luz acesa. Então elas não tinham luz. 5 era louca, não tinha luz. Como é que ela vai? Como é que ela vai se apresentar ao noivo se ela não tem luz? Na noite, meia-noite, o noivo chega. Mas tinha 5 que era prudente, ela providenciou, botou o combustível. E esse combustível leva nós para pensar no combustível da vida, né? Para o lado material, é essa reserva que eu estou pedindo encarecidamente que vocês tenham cuidado de fazer. Para o lado espiritual, aí é você guardar com Deus, é você se apegar com Deus, você guardar as coisas de Deus. Olha o verso seguinte que eu coloquei aqui, Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Então, guarde sem moderação, guarde na palavra, guarde na oração, guarde na misericórdia, mas não faça uma coisa e deixa a outra para trás, não. Você precisa ter o combustível, ter o azeite na sua vida, tá? Lá nas riquezas, cuidado. Mas aqui não, aqui na parte espiritual é sem moderação, tá? É sem dó mesmo. Você pode buscar Deus o tempo todo, o quanto quiser, e isso só vai trazer benefício para você e para sua família. Do mesmo jeito que você tem que ter para ajudar o filho, para ajudar uma pessoa lá, uma reserva, né, uma subsistência, você tem que ter ajuntado na oração, né, na comunhão, no lugar dos seus filhos. Né? Lembra que Jó orava pelos seus filhos, vai que meus filhos não fizeram o que deveria ser feito, deixa eu ajudar eles aqui, deixa eu fazer sem moderação. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tá? Porque eu tenho que ajuntar tesouros, né? São tesouros eternos. Eu não tenho que ficar exposto ao mundo. Eu tenho que ser prudente para viver no mundo, porque eu ainda estou no mundo, não saí do mundo. Quem quiser ir embora mais cedo tem que pedir para sair, né? Mas se não, eu tenho que viver no mundo. E viver no mundo eu preciso de bens, eu preciso de recursos, eu preciso prudência para viver com aquilo que Deus tem me abençoado e tem me dado. Né? Veja aqui, ó, Mateus 6, 19 ao 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Qual que é o nosso tesouro? É Deus? Ou é as riquezas desse mundo? Ou é os bens materiais? Porque se eu fizer dos bens materiais o meu tesouro, eu vou perder o outro lado. Uma coisa é incompatível com a outra. Visto que o coração do homem é falho, né? E ele pode ser corrompido com as riquezas, né? A possibilidade das riquezas. Por isso eu digo para vocês, muitos cristãos não têm recurso, vivem, né? Ganha de manhã para gastar à tarde. Porque se ele tiver riqueza, o coração dele se desvia e Deus não abençoa ele para que ele tenha riqueza para não perder a sua alma. E a pessoa fica insistindo com Deus porque ele mesmo não sabe o que é bom para ele, mas Deus sabe. Né? Olha esses aqui embaixo, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículos 18 e 19. Que façam bem, enriqueça em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para que o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Então eu tenho que entesourar, fazer o bem, fazer boas obras, coisas que vão me entesourar para a vida eterna. Fazer um bom fundamento. Fazer um bom fundamento é ajuntar, é orar, é buscar, é fazer o bem, é ajudar as pessoas, né? As pessoas, às vezes, que a gente nem conhece, faça, experimenta, faz um exercício desse aí, ajuda a obra de Deus, ajuda as pessoas, tem misericórdia e você vai ver a diferença que isso faz na vida de um cristão, na vida de uma pessoa. Porque essa é a ordem de Deus. Deus nos deu essa possibilidade. Agora, se eu sou aquele sujeito que empresta e não que pede emprestado, aquele que tem eu não estou dizendo que tem riquezas, mas tem um recursozinho para um socorro.
ali na hora da necessidade, na hora da dificuldade, porque uma coisa é essa aí, na hora da dificuldade, mas o outro está quebrando, tem uma empresa lá, eu tenho que emprestar muito dinheiro para salvar, aí é outra coisa. Não estou falando disso, estou falando socorro, estou falando misericórdia, da pessoa que está precisando de misericórdia, e eu tenho que ter, e eu posso ter o que e como ajudá-lo, tá? Porque esse é o mandamento. Quer ver o mandamento? Eu vou terminar com ele, está nesse versículo aqui, 1 Timóteo 6:17. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, tá? Nem ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Então, é Deus que nos dá abundantemente das coisas para que a gente possa usufruir delas. Então, é a partir disso daqui que nós temos que viver a nossa vida para agradar a Deus, porque se a gente fizer da nossa vida uma forma de agradar a nós mesmos, aí nós estamos cavando a nossa própria sepultura espiritual, né? No caso aqui, nós temos que viver para Deus. Tudo seja para Ele. Busca Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Combinado? Deus abençoe. Eu espero ter contribuído mais um pouquinho para a sua vida cristã. Nos próximos vídeos vamos continuar tratando desse mesmo assunto. Deus abençoe em nome de Jesus.